Olá, bom dia, tudo bem? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Olha, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração. Se você está doente, se você está com problema, dor na alma, no coração, se a tua vida não está bem, teu dia não está legal, daqui a pouquinho, no final dessa live, eu vou orar com você. Então, se você quiser preparar um copo com água, colocar perto aí de você, a peça de roupa da sua família, no final nós vamos orar, tá bom? Pela tua saúde, pela família, se você quiser participar comigo. Mas, o que eu queria falar hoje com você é uma coisa que me perguntaram, uma pessoa me perguntou: "Pastor, e as pessoas que morreram antes de Jesus? As pessoas que viveram antes do Senhor Jesus e morreram sem conhecê-lo, o que vai ser delas, né? O que vai ser dessas pessoas?" E aquelas que morreram sob a lei, né, já que a lei não consegue salvar, ninguém pode ser salvo simplesmente pela lei, o que vai ser dessas pessoas se elas não conheciam o Senhor Jesus? E aí na hora, eu fiquei assim, para responder essa pessoa, eu tomei um fôlego, esperando que Deus me desse uma direção. E Deus deu. Ele sempre dá. No livro de João, capítulo 1, no versículo 1 em diante, até lá pelo 12, 13, fala da pessoa do Senhor Jesus. Mas começa dizendo assim: no princípio, olha só, quem é Jesus? No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus no princípio, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da glória de Deus. E aí, né, vai discorrendo sobre o Senhor Jesus. E então eu falei para ele o seguinte: o que Deus mostra, o que a palavra de Deus disse. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, deu a ele todas as árvores para que ele comesse dela fartamente, o quanto quisesse, todo tipo de fruta. E, claro, Deus preparou o paladar do homem para aquele tipo de alimento. Com certeza, haviam frutas ali que nós nunca nem ouvimos falar. Mas de sabor extraordinário, né? Porque Deus fez de acordo com o paladar que ele colocou no homem. Imagine que delícia deveriam ser aquelas frutas, né? Só que Deus deu uma palavra, uma frase para Adão, um versículo dizendo assim: da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerdes, morrereis. Então, essa palavra, quando você lembra de João capítulo 1, que nós acabamos de citar, e essa palavra, Deus falando para Adão não comer da árvore, o que você pensa que era isso? O que era aquela frase? Era a própria pessoa do Senhor Jesus, na sua forma original, né? Ali a palavra de Deus. A palavra de Deus estava ali guardando o homem. Não era uma cerca para proibir o homem de comer. Não. A árvore estava lá. O homem podia comer. Não comeu? Ele comeu. Então não era não era proibido comer, mas ele não deveria comer para que não morresse. Deus lhe deu um conselho: olha, aquela árvore está ali, ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer dela, você morre. Não coma. Então ele deixou o homem o livre-arbítrio. E essa palavra era Jesus. Jesus como uma cerca de proteção. Não coma para que não morra. Se comer, morre. E Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Se alguém ouvir a palavra de Deus e a praticar, viverá, porque ela é o Senhor Jesus. Ela é o Senhor Jesus. É possível alguém ser salvo sem
a intervenção da cruz de Cristo? Sim, é possível, pela obediência total da lei. Se alguém obedecer totalmente à lei, será salvo. O Senhor Jesus falou, né? Se alguém cumprir a lei, viverá por ela. É possível, sim. E a lei é Jesus. Quando os, os, os fariseus disseram para Jesus: Nós temos a lei e os profetas, ou Moisés e os profetas, Moisés é a lei. Nós temos a lei e os profetas. Jesus disse: Eu sou a lei e os profetas. Só que na versão Cristo da palavra de Deus, ele dá a vida, a própria palavra se faz carne e dá a vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele mesmo, sendo a lei, tendo as exigências da lei, entregou a própria vida para satisfazer essas exigências, pagando pela fatura dos pecados de todo aquele que nele crê. Então, eh, Adão e Eva, eles caíram porque desprezaram a Jesus. Quando desprezaram a palavra de Deus, e a palavra é Jesus. Ao desprezar Jesus, eles caíram, comeram o fruto, fizeram o que Jesus diz para não fazer. Não coma porque você morre. Eles comeram e cadê eles? Morreram e ainda trouxeram muitos problemas para nós, para a raça humana. Colocaram em nós, né, inseriram na raça humana a desobediência, a desconfiança da palavra de Deus. Enquanto eles criam na palavra de Deus, no Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus os mantinha dentro do paraíso, comendo todo tipo de árvore frutífera com a terra, produzindo. A terra queria produzir. A terra desejava oferecer a eles o melhor, porque essa foi a ordem de Deus. Mas, no momento em que eles desobedeceram ao Senhor Jesus, à palavra de Deus, então eles comeram do fruto e ficaram maliciosos. Não por comer do fruto simplesmente, mas porque creram na palavra de Satanás. Deus deu uma palavra, Deus deu Jesus. Satanás trouxe a mentira. Satanás trouxe o anticristo, a mentira, né? Aquela frase: vocês podem comer que vocês não morrem. Cristo é a verdade, o anticristo é a mentira. Quando o anticristo se manifestar em forma física, o homem anticristo, ele vai vir cheio de mentira, vai vir cheio de engano, do jeito que enganou Adão e Eva lá no paraíso. Lá no paraíso, o Senhor Jesus disse assim, o apóstolo Paulo disse que o anticristo já está no meio da igreja, está no meio, no mundo. O anticristo é a dúvida, é a palavra de dúvida, é a palavra que nega a verdade de Deus. Deus disse: se comer, morre. O diabo falou: não morre. Vocês vão ficar sábios, vocês vão ficar espertos, vocês vão ficar iguais a Deus. Olha só a mentira. Adão e Eva escolheram crer naquela mentira. A verdade estava diante deles. Eles eram cheios do bem. Saúde, paz, harmonia entre os dois, né? Lealdade, respeito que havia entre os dois. A, 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 a inocência com que um olhava para o outro, estavam nus, isso não os afetava, porque não havia maldade, não havia malícia em seus corações, eram puros, eram duas crianças olhando. Você já viu duas crianças brincando nuazinha, peladinha? Elas olham uma para a outra, não vê maldade, eram como crianças, crianças de Deus, filhos do Todo-Poderoso, mas tornaram-se criatura, deixaram de ser filhos e passaram a ser criaturas no momento que duvidaram do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus vem seguindo a humanidade, junto com a humanidade, através dos profetas, através da lei, através dos mandamentos, através. O Senhor Jesus vem fazendo de tudo para salvar o homem, para guardar o homem, para que o homem não morra, não vá para o inferno. Ele, ele fez de tudo, de tudo. Se você vê, ele criou aqueles rituais, né, de abate de animais em sacrifício no lugar do pecador, para que o homem tivesse um resgate, né, da sua forma pecadora, para voltar a Deus. Deus o tempo todo
andando junto com o homem. Se você olhar no Antigo Testamento, Enoque não conheceu o Senhor Jesus crucificado. Ele conheceu o Senhor Jesus, a palavra de Deus, e creu na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: andou Enoque com Deus, tanto andou Enoque com Deus, que foi trasladado para que não visse a morte, foi levado para o céu. O Senhor o tomou para si para que não visse a morte. Elias foi trasladado, foi levado ao céu, né, numa carruagem de fogo. Então Deus, ele não é possível ser salvo sem Jesus. Sem Jesus não dá. Todos que foram salvos porque obedeceram a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Ah, mas não há salvação na lei. A lei é Jesus, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, vendo a nossa incapacidade de obedecer à lei, veio e pegou todos os flagelos, os castigos que a lei diz que viria sobre os desobedientes e se fez carne e morreu na cruz. O Filho de Deus, pagando pelos nossos pecados, facilitando tudo para nós, querendo, torcendo pela nossa salvação. E aí pega pessoas como eu, né? E você que me conhece, você que foi meu amigo de infância, e você que me conheceu depois na minha juventude, adolescência, né? No que eu me transformei, né? Os problemas que eu dava, os trabalhos que eu dava. Quando eu me casei, me tornei um homem mais violento ainda, pior ainda. Fui indo de mal a pior. Quando eu cheguei na Igreja Universal, aliás, quando eu cheguei para Cristo, porque eu não sabia o que era a Igreja Universal. Eu entrei na Igreja Universal sem saber o que era a Igreja Universal. Eu estava precisando e tinha aquela porta aberta. Uma porta que eu já tinha feito uma bagunça ali, xingado o pastor, obrigado com o pastor. Eu não sabia da fama da Igreja Universal, que ela era difamada pelos jornais. Eu não sabia o que eu estava fazendo, nem onde eu estava entrando. Eu vim buscar a ajuda do Senhor Jesus, do homem de Deus. E esse homem de Deus me ajudou. E quando eu cheguei ali, eu estava já para morrer. Eu ia cometer suicídio. Eu era só no que eu pensava. Eu estava para cometer suicídio. Na hora que eu ia cortar meus pulsos, aquela voz me levou até a igreja. Vai lá, entra ali. Eu tô ali, vem falar comigo, dá essa vida. Você não quer mais ela, dá ela para mim. Dá essa vida para mim. Você não quer mais, eu quero. E ali eu encontrei o Senhor Jesus. Bom, a mudança foi radical. Quem me conhece sabe o que é a mudança da água para o vinho. Num dia eu era um vagabundo, desacreditado, briguento, violento, um viciado, um bebum, tudo que não presta. No dia seguinte eu era filho de Deus. Essa transformação foi no momento que eu passei a crer na palavra, crer no Senhor Jesus e passei a obedecê-lo. A partir dali a mudança acontece. Foi o caminho inverso. Adão, de filho de Deus, desobedecendo a Cristo, tornou-se apenas criatura e um religioso. O religioso, se ele crê em Deus, mas ele crê em outras coisas também. Adão passou a crer em Deus e crer na palavra da mulher. A mulher passou a crer em Deus, mas crer também na palavra do diabo. Assim é o religioso. Nasceu a religião ali. Eles passaram a crer em Deus, mas crer também. Eles criam em Deus e passaram a crer também numa outra coisa, numa outra palavra, um outro jeito, uma outra situação, um jeitinho. Quiseram dar um jeitinho para ficar esperto, para ficar igual a Deus. Então, a religião nasce desse jeitinho. Essa vontade de eu creio, não, Deus é. Eu conheço pessoas que dizem assim: não, só existe um Deus, mas a parede da casa dela está cheia de imagens. Ela olha todos aqueles defuntos ali retratados naquela imagem, como se Deus não fosse suficiente, precisa de mais alguma coisa, algo a mais. Deus não basta, tem que ter uma coisinha a mais. Religioso. Os filhos de Deus creem na palavra do seu Pai e a palavra os basta. A palavra lhes basta. É aquele nome que se refere a Deus, né? É El Shaddai, é o suficiente. A palavra é suficiente, tá bom? Eu vou orar agora por você, pela sua família, pela sua vida, como eu prometi. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor.
Hoje, sexta-feira, na Igreja Universal, é dia de combate. Todos os dias, aliás, a igreja está de porta aberta. E eu cheguei numa hora que eu estava morrendo. Na hora que eu ia cometer suicídio. O Senhor me trouxe para aqui, eu não sabia onde eu estava entrando, mas eu te agradeço por ter me trazido aqui. Eu não recebi um panfleto, um convite, o Senhor me trouxe. O Senhor me pegou lá na hora da morte e me trouxe. E aqui o Senhor transformou minha vida. E eu peço ao Senhor, neste momento, por essa pessoa que está do outro lado aí dessa tela. Meu Deus, eu não sei quando é que ela vai ouvir essa live e participar dessa oração, eu só sei de uma coisa. Se ela crer, o Senhor vai fazer um milagre na vida dela. Que ela agora, meu Pai, tocando nesse telefone, ela seja curada do câncer, um caroço que ela tem, essa dor na coluna, nas pernas, nos ossos, essa dor, meu Pai, que ela tem na cabeça, a diabetes, essa praga do inferno, eu amaldiçoo essa diabetes e determino em nome de Jesus, desapareça agora do corpo dessa pessoa por causa dessa palavra que é Jesus. E ele disse: em meu nome curarão enfermos. Por causa da palavra, eu ordeno diabetes, você não é mais. Dor na coluna, problema nos ossos, nos nervos, você não são mais. O vício desse filho que essa mãe está segurando essa peça de roupa, seja essa roupa abençoada e quando ele vestir, os demônios do vício não consigam ficar dentro dele. Que ele pegue nojo das drogas, da bebida, ele pegue nojo, quando ele sentir o cheiro, ele queira vomitar. Em nome do Senhor Jesus, sejam essas pessoas abençoadas. Meu Deus, eu abençoo esse copo com água, que essa pessoa vai beber, vai dar para sua família, que haja paz, a família no lar que abriga contendas, haja paz. Sejam essas pessoas abençoadas para que elas saibam que o Senhor é Deus e pela tua misericórdia nós somos teus servos. Abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra as portas do emprego para essa pessoa que está desempregada. Em nome do Senhor Jesus, uma porta te seja aberta e que você encontre um trabalho que venha sustentar tua casa por pão na tua mesa. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Igreja Universal do Reino de Deus. Esse é o espírito que nós temos em nós, de ajudar, de estender a mão, tá bom? Que Deus te abençoe. Dê um Google aí, Igreja Universal do Reino de Deus, endereço, e coloca a cidade onde você mora, o bairro, e a igreja mais próxima vai aparecer para você, tá bom? Ou você pode acessar Pastores Online Universal. Lá você vai ter os números que você pode entrar em contato conosco e sempre haverá um pastor atendendo você. Igreja Universal não dorme. Que Deus te abençoe, fique com Deus. Todos os domingos, às 7 da manhã, às 9h30 da manhã, às 3 da tarde, às 18 horas, nós temos a oração forte, a oração de milagres, dia de milagres e dia do batismo com o Espírito Santo. Quarta-feira também. São dias que você não pode perder, tá bom? Aliás, todos os dias nós estamos lá. Que Deus te abençoe e fique com Deus.